Imagine por um instante que você pudesse sentar-se frente a frente com Freud, não como um paciente em busca de alívio, mas como alguém que deseja desvendar um enigma maior, o destino da própria alma. O que ele diria? Talvez não oferecesse respostas prontas, mas sim provocações que mexem com as bases daquilo que acreditamos ser eterno. Freud nunca foi um homem de fé, mas de dúvidas. Para ele, o ser humano carregava dentro de si uma batalha constante entre desejo e repressão, prazer e culpa, vida e morte. Ao falar da alma, ele provavelmente diria: não procure por ela em outro mundo. Ela habita nas profundezas da sua mente, no terreno onde os sonhos e os medos se encontram. E se a sua alma fosse na verdade uma construção, algo moldado não por deuses distantes, mas pelas experiências mais íntimas da sua infância, pelas marcas deixadas pelo olhar dos seus pais, pelas palavras ditas e pelas que ficaram presas no silêncio, Freud acreditava que a alma não nasce pronta. Ela se escreve nas cicatrizes da memória. Talvez ouvindo-o você sentisse desconforto, porque no fundo, todos nós gostamos da ideia de que nossa alma é eterna, imaculada e separada da carne. Mas para Freud, não havia muralhas que a isolassem do corpo. Desejo, medo, amor, ódio. Tudo isso se mistura no mesmo caldeirão. O destino da alma, então, poderia ser apenas o destino da psique humana. Ele poderia ainda olhar nos seus olhos e perguntar: você quer mesmo saber para onde sua alma vai? Ou teme descobrir que ela nunca sairá daqui? Essa pergunta é cruel, mas é também libertadora, porque, ao encarar a possibilidade de que a alma não seja algo sagrado, mas psicológico, começamos a assumir a responsabilidade pelo próprio destino. Assim começa nossa jornada. Não em templos, não em escrituras, mas dentro do labirinto da mente. O que Freud diria sobre o destino da sua alma? Que talvez você já esteja escrevendo esse destino a cada escolha, a cada pensamento e a cada segredo que insiste em esconder de si mesmo. Para Freud, a religião sempre foi uma das maiores invenções humanas. Não porque revelasse uma verdade cósmica, mas porque funcionava como um consolo, um alívio para as dores da vida. Ele dizia que a ideia de alma eterna nasceu do medo da morte e que o céu foi criado para acalmar os corações diante da finitude. Imagine-se por um instante, vivendo há milhares de anos, em uma noite sem luz elétrica, cercado apenas pelo som de animais selvagens. O medo do desconhecido era absoluto. Foi nesse cenário que o ser humano criou deuses, espíritos e a promessa de uma alma imortal. Freud acreditava que tudo isso era uma forma de sobreviver ao terror da própria consciência. Mas se a alma fosse apenas uma ilusão, o que aconteceria com o nosso destino? Freud não via nisso um castigo, mas uma oportunidade. Pois ao invés de esperar recompensas em outro mundo, ele nos convidava a viver intensamente este. Se não há céu nem inferno esperando por nós, então tudo o que temos é o agora. E isso torna cada instante precioso. Ele chamava a religião de neurose coletiva da humanidade. Forte, não? Mas o que ele queria dizer é que a crença no destino da alma funcionava como um sonho compartilhado. Algo que nos dá sentido, mas que também pode nos aprisionar. Quando seguimos esse sonho sem questionar, abrimos mão da liberdade de criar nosso próprio caminho. E aqui surge uma provocação. Será que precisamos mesmo acreditar em um além para dar valor à vida? Freud diria que não. Ele acreditava que, ao encarar a morte como parte inevitável da existência, poderíamos encontrar uma coragem diferente. A coragem de assumir a responsabilidade pelo destino da nossa própria alma, mesmo que ela não seja imortal. No fundo, sua mensagem era clara. Talvez a alma não sobreviva à morte, mas enquanto vivemos, ela se manifesta nos desejos, nos sonhos e nas histórias que contamos. O destino da sua alma, então, não está escrito em livros sagrados, mas no legado invisível que você deixa nas pessoas ao seu redor. Se perguntássemos a Freud onde a alma realmente habita, ele provavelmente apontaria para o inconsciente. Esse território oculto,
cheio de lembranças reprimidas, desejos proibidos e medos silenciosos, seria para ele o verdadeiro templo onde a alma se esconde. Não no céu, não no além, mas no silêncio dos pensamentos que você não ousa dizer em voz alta. O inconsciente, segundo Freud, é como um espelho quebrado. Cada pedaço reflete uma parte de você que você prefere não encarar. Nele vivem as versões esquecidas da sua infância, os traumas que moldaram sua forma de amar e até os sonhos que nunca se realizaram. E é nesse lugar secreto que talvez o destino da sua alma esteja sendo escrito, fragmento por fragmento. Para Freud, a alma não era pura nem eterna. Ela era contraditória, cheia de forças opostas. O desejo de viver e o impulso de destruir. A busca pelo prazer e o peso da culpa. Dentro desse conflito, ele enxergava a verdade mais profunda sobre nós. A alma é, acima de tudo, humana. Não feita de luz divina, mas de sombras que tentamos esconder. E aqui surge uma pergunta inquietante. Se sua alma é formada pelo inconsciente, até que ponto você realmente controla o seu destino? Freud acreditava que grande parte do que fazemos é guiada por forças invisíveis, antigas cicatrizes emocionais que direcionam nossos passos. Será que você é dono da sua alma? Ou prisioneiro dela? Essa visão pode soar sombria, mas também é libertadora. Porque, ao trazer o inconsciente para a consciência, ao olhar para dentro, sem medo do que vai encontrar, você ganha a chance de reescrever sua própria história. O destino da alma, então, não é fixo. Ele pode mudar se você tiver coragem de enfrentar as verdades que esconde de si mesmo. Freud diria: a alma não está perdida em outro mundo. Ela está aqui, pulsando nas entrelinhas dos seus atos, nos lapsos de linguagem, nos sonhos da madrugada. Se você deseja saber o futuro dela, comece por ouvir o que o seu inconsciente já está tentando lhe dizer. Freud via a psique humana como um palco de batalhas. 3 forças invisíveis disputam o controle da sua alma: o id, o ego e o superego. O id é a voz do instinto, do desejo bruto, que quer prazer imediato. O superego é o juiz severo, carregado de regras e culpas. E o ego é o mediador tentando manter a paz entre esses dois extremos. Imagine por um instante que sua alma seja um tribunal secreto. De um lado, o id grita por satisfação, exigindo prazer, poder e liberdade. Do outro, o superego condena, lembrando você das obrigações, das regras sociais, da moral. No centro, o ego tenta equilibrar, como um juiz exausto que precisa tomar decisões impossíveis a cada dia. Se o id vence, sua alma mergulha em impulsos descontrolados, muitas vezes autodestrutivos. Se o superego domina, ela se sufoca em culpa e ansiedade, como um pássaro preso em uma gaiola dourada. O ego, então, carrega a responsabilidade mais pesada: manter a alma viva, mas sem deixá-la se perder nos extremos. Freud acreditava que grande parte do sofrimento humano nasce justamente desse conflito. É como se a alma estivesse sempre sendo puxada para direções opostas, sem nunca encontrar repouso. Por isso, talvez o destino da alma não seja alcançar a paz, mas aprender a conviver com esse eterno desequilíbrio. E aqui está a provocação. Será que sua alma já é livre? Ou será apenas uma refém desse tribunal invisível? Freud diria que somos muito menos donos de nós mesmos do que acreditamos. No fundo, seguimos tentando encontrar um equilíbrio frágil, que pode ruir a qualquer momento diante de um desejo proibido, ou de uma culpa insuportável. Se existe um destino para a alma, ele talvez esteja nesse constante ato de negociação. Não se trata de céu ou inferno, mas de um campo de batalha íntimo onde cada decisão molda quem você é. E no fim, talvez a maior verdade freudiana seja esta: sua alma não é algo que você possui, mas algo que você constrói a cada escolha. Para Freud, o destino da alma não poderia ser entendido sem olhar para suas forças mais primitivas. Ele acreditava que dentro de cada ser humano existiam 2 impulsos básicos:
Um que nos empurra para a vida, a criação e o amor, e outro que nos atrai para a destruição, o silêncio e o fim. Essa tensão constante formava o alicerce invisível da psique. A pulsão de vida, chamada Eros, é a força que nos leva a criar laços, amar, construir famílias, inventar arte e ciência. É o desejo de permanecer, de deixar marcas no mundo. Já a pulsão de morte, Thanatos, é o instinto de retorno ao nada, a vontade inconsciente de descanso absoluto, às vezes expressa na autossabotagem, na violência ou na desistência. Imagine sua alma como um palco, onde esses dois impulsos dançam. Em alguns momentos, Eros domina, e você sente esperança, inspiração e vontade de seguir em frente. Em outros, Thanatos sussurra, trazendo melancolia, apatia ou até o desejo secreto de desaparecer. Freud via essa dança como inevitável, parte da condição humana. Se pensarmos assim, o destino da alma não seria um caminho reto, mas um movimento constante entre criação e destruição. É como se, em cada escolha, você tivesse diante de si duas portas, uma que leva à vida, outra que aponta para a morte. A alma, então, se constrói na oscilação entre esses extremos. Freud provocaria: e se sua alma não fosse destinada nem à salvação nem à perdição, mas apenas a viver esse eterno conflito? Talvez não exista vitória final, apenas a possibilidade de reconhecer as forças que o habitam e, com isso, aprender a escolher melhor em quais delas investir sua energia. No fundo, essa visão não precisa ser sombria. Pelo contrário, é um chamado para assumir que sua alma é dinâmica, feita de contradições. Se há dentro de você a pulsão de morte, há também a de vida. E é nessa luta silenciosa que se decide o rumo da sua existência. O destino da alma, portanto, pode ser reinventado todos os dias. Para Freud, se existe um lugar onde a alma fala sem máscaras, esse lugar são os sonhos. Ele acreditava que, durante o sono, nossa mente relaxa suas barreiras e permite que desejos escondidos e memórias reprimidas venham à tona. Cada sonho seria como uma carta escrita pela alma, mas em um idioma simbólico, que precisa ser decifrado. Quantas vezes você já acordou confuso, tentando entender por que sonhou com algo tão estranho? Para Freud, nada era por acaso. Um sonho nunca é apenas um sonho. É um fragmento do inconsciente tentando se expressar. Neles, a alma revela não o futuro como numa profecia, mas o que está oculto em seu presente. Imagine que sua alma use os sonhos para lhe enviar pistas sobre seu destino. Um medo recorrente pode mostrar a prisão invisível que você carrega. Um desejo estranho pode revelar uma parte de você que foi sufocada. Freud diria que, ao interpretar seus sonhos, você não descobre o amanhã, mas entende o caminho que já está trilhando. Ele chamava os sonhos de via régia para o inconsciente. Essa estrada secreta conecta o que você mostra ao mundo com aquilo que esconde até de si mesmo. Talvez, ao seguir essas pistas, você encontre as verdadeiras intenções da sua alma. Intenções que moldam seu destino muito mais do que você imagina. Mas há um detalhe importante. A alma nunca fala nos sonhos de forma direta. Ela usa símbolos, metáforas, imagens aparentemente desconexas. Um quarto escuro pode ser solidão. Uma porta trancada pode ser um trauma não resolvido. Freud acreditava que, ao traduzir esses símbolos, a pessoa poderia transformar sua própria vida desperta. Assim, os sonhos não seriam apenas devaneios noturnos, mas mapas secretos. Eles não apontam para o paraíso ou para o inferno, mas para os labirintos internos que definem quem você é. E talvez, ao decifrá-los, você consiga reescrever o destino da sua alma antes que ele se cumpra sem que você perceba. Para Freud, o amor não era apenas um sentimento nobre, mas uma das forças mais poderosas que moldam a alma. Amamos porque buscamos no outro aquilo que nos falta, um reflexo perdido de nossa própria história. Nesse sentido, cada relacionamento é também um reencontro com as marcas do passado.
com feridas e desejos que carregamos desde a infância. Ele acreditava que, ao escolher alguém para amar, raramente escolhemos de forma consciente. Nossos afetos são guiados por lembranças invisíveis, pela forma como fomos amados ou deixados de lado em nossos primeiros anos de vida. Assim, a alma repete padrões, tentando resolver antigas dores através das relações presentes. O destino da alma, então, não estaria apenas dentro de nós, mas também no modo como nos conectamos com o outro. Cada gesto de carinho, cada rejeição, cada paixão avassaladora ou cada silêncio frio são como páginas adicionais escritas nessa história. Freud via no amor a prova de que nossa alma nunca é solitária. Ela sempre se escreve em diálogo, mas o amor também é ambíguo. Ele pode ser cura, mas também ferida. Pode nos elevar ou nos aprisionar em laços de dependência. Freud diria que amar é, inevitavelmente, se expor ao risco, pois é nesse encontro que o inconsciente mais se revela. O destino da alma, nesse caso, é sempre atravessado pelo risco do outro. Seus estudos mostravam que muitas vezes buscamos, no amor, reparar ausências antigas. A falta de afeto, a rejeição ou o abandono. Mas, ao tentar curar essas feridas, podemos repeti-las. A alma, então, vive em um ciclo de desejo e frustração, até que alguém tenha coragem de olhar para dentro e quebrar o padrão. Freud nos lembraria: diga-me como você ama, e eu lhe direi quem é sua alma. Pois é na forma como entregamos, ou negamos, afeto que mostramos nossas verdades mais profundas. O destino da alma, nesse sentido, não está apenas no que fazemos sozinhos, mas no que construímos ou destruímos quando nos permitimos amar. E agora, depois dessa jornada, resta a pergunta essencial. Afinal, o que Freud diria sobre o destino da sua alma? Ele não prometeria paraísos, nem ameaçaria com infernos. Pelo contrário, talvez sorrisse de forma irônica e dissesse: o destino da sua alma está menos nos céus e mais nos labirintos da sua própria mente. Freud acreditava que a alma, se assim quisermos chamá-la, é uma construção em movimento. Não é algo fixo nem sagrado, mas um processo. Uma mistura de memórias, desejos, medos e escolhas. O destino dela, então, não está escrito em pedras antigas. Ele se escreve todos os dias, nas pequenas decisões que você toma sem perceber. E talvez essa seja a revelação mais desconfortável e libertadora. Não existe um destino pronto esperando por você. Existe apenas a responsabilidade de assumir as rédeas da sua vida, de olhar para o inconsciente, de reconhecer as forças que o habitam e de decidir com consciência qual caminho a sua alma vai seguir. Assim, o destino da alma não é eterno nem imutável. Ele é humano. É frágil, contraditório e cheio de possibilidades. E justamente por isso, é precioso. Se tudo terminasse em certezas, não haveria espaço para a liberdade. O fato de não sabermos para onde a alma vai é o que nos dá a chance de reinventá-la a cada instante. Freud diria: sua alma não é uma promessa, é uma tarefa. Cabe a você escutá-la, entendê-la e, acima de tudo, ter coragem de transformá-la. Pois no fim, o que realmente importa não é para onde ela vai depois da morte, mas o que ela constrói enquanto está viva. Esse é o verdadeiro destino da alma. E quando a cortina se fechar, talvez não haja julgamento divino, apenas o eco daquilo que você deixou no mundo, nos afetos, nas marcas invisíveis, nas histórias que continuam vivas em outras pessoas. Esse, diria Freud, é o legado mais próximo da eternidade que a alma pode alcançar. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever e deixar seu gostei. Obrigado e até o próximo vídeo.